Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotimão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Fim de jogo em Ribeirão Preto. Corinthians vence aí o primeiro confronto da Sul-Americana. Corinthians 2, Bragantino 1. E antes de mais nada, queria pedir para vocês já nos seguirem aí nas nossas redes sociais. Nos siga aí no YouTube, no Spotify, dependendo aí, claro, de onde você tem a preferência para ouvir. E já aproveita e nos siga também lá no Instagram, @Spotimão, e no TikTok também, @Spotimão. Vai ajudar muito o nosso canal, vai ajudar muito na nossa divulgação. Bom, vamos lá. Cantei a bola aí no final de semana. A gente teve aí o primeiro de 3 jogos no sábado, diante do Bragantino. Eu não fiz o episódio porque eu estava em um evento, então eu não vi o jogo. Não acho justo fazer um episódio baseado apenas nas estatísticas e no VT. Então eu não fiz. Mas eu vi alguns lances do jogo, eu vi as estatísticas. E eu falei lá no YouTube, no Minuto Pós-Jogo, eu comentei que eu acreditava que o Corinthians ia conseguir ter uma certa tranquilidade nos 2 jogos pela Sul-Americana. E por enquanto isso vem se concretizando, né? O Corinthians venceu o primeiro jogo fora de casa, até por um primeiro tempo bem tranquilo. No segundo tomou uma certa pressão, que é normal devido às circunstâncias do jogo. Mas nada que nos fizesse ir para um segundo jogo com uma certa preocupação maior, né? E o que eu quero falar primeiro aqui, para falar desse jogo, eu queria trazer uma curiosidade para vocês. O Ramon Dias, ele tem 4 jogos com o Corinthians fora de casa, né? Teve o jogo contra o Bahia, teve o jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Grêmio e agora esse jogo contra o Bragantino. E desses 4 jogos, nos 4 ele foi com a formação 3-5-2. Eu já falei aqui, eu não sou um grande defensor dessa formação. Eu acho que, embora o Corinthians venha evoluindo com ela, embora o Corinthians venha conseguindo ter uma crescente com ela, se organizar um pouco melhor nessa formação tão questionável, todos os jogos fora de casa ele foi com essa formação e tem funcionado. Dos 4 jogos, o Corinthians venceu 2, empatou 1, onde saiu com a classificação diante do Grêmio, e perdeu apenas para o Atlético Mineiro, jogando lá na Arena Ponto Cego. Então, assim, isso me mostra que o Ramon Dias sabe o que está fazendo. Isso me mostra essa questão de estratégia do Ramon Dias. Essa formação, óbvio que ela é uma formação mais conservadora, principalmente quando você vai com 2 volantes ali, muitas vezes até 3 talvez. Então é uma formação conservadora num ambiente fora de casa, né, como a gente costuma dizer no futebol, onde o adversário ele se sente mais confortável para te atacar. Então é interessante a gente fazer essa observação, essa pequena análise. Isso mostra que o Corinthians começa a ter um padrão, o Corinthians começa a ter uma estratégia, né, para jogos fora de casa, que vem surtindo efeito, que é muito importante porque o próximo jogo também é fora de casa. Vamos lá, sobre o jogo de hoje. O Corinthians fez um primeiro tempo muito sólido, um primeiro tempo muito organizado, que resultou aí em 2 gols e 2 assistências de Pedro Raul, né? Inclusive Pedro Raul, que para mim foi o grande destaque ali do time do Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Só que ele poderia ter matado o jogo. Ele não tirou um 10 ali, né, na nota, porque teve a oportunidade ali num lance cara a cara, numa chance clara de gol, onde ele tenta driblar o goleiro e acaba perdendo a bola. Se ele faz o gol ali, era 3-0 no primeiro tempo, e meu amigo, aí é um abraço. O Bragantino não ia ter condições de buscar um resultado como esse. Mas enfim, né, 2-0, 2 assistências de Pedro Raul, um gol de Giovani e um gol de Thales Magno, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. E a gente vai para o segundo tempo, numa situação onde o Bragantino precisava correr atrás do resultado. Tendo que correr atrás do resultado, o Bragantino se lança ao ataque e claro que gera uma certa pressão no Corinthians, consegue ainda fazer um gol, descontar um pouco esse placar.
mas não é algo que me assusta para o jogo de volta, né? Eu acho sim que o Corinthians tem condições de passar, de certo modo até com tranquilidade. Mas ainda falando do segundo tempo, diante dessa pressão do Bragantino, brilha mais uma vez a estrela de Hugo Souza. O Hugo Souza, desde que chegou muito seguro, desde que chegou fundamental nesse time, a gente até questionava falando que o Donelli seria titular, mas Hugo Souza justifica sua chegada e Hugo Souza mostra por que ele é o titular. É um goleiro muito pronto, muito capacitado, sempre atento no jogo e sempre muito seguro, tanto nas saídas quanto nas suas defesas. Então eu queria deixar um recado aqui para o Augusto Melo. Caro presidente Augusto Melo, sua responsabilidade agora é garantir que o Hugo Souza seja contratado em definitivo. O Corinthians esse ano ele já perdeu 2 goleiros, né? O Cássio, e eu não vou me isentar aqui e falar que eu lamento a saída do Cássio, porque eu não lamento. Eu gosto muito do Cássio, para mim é o maior ídolo em questão de resultados, de vitórias da história do Corinthians. Mas todo ciclo se encerra e o corintiano ele tem que entender que nenhum jogador está acima do clube, nem mesmo o maior vencedor da nossa história. O Cássio ele já vinha de algumas falhas e para mim encerrou o ciclo. É simples, direto, não precisa queimar jogador, não precisa criar uma polêmica. Encerrou o ciclo. Eu acho que era assim a hora do Cássio, ele precisava respirar novos ares e nós precisávamos de um novo goleiro. Só que o Corinthians ele perde ali o substituto, o Carlos Miguel, e de uma forma vexatória, numa falha absurda, uma falha horrenda da administração. Só que para nossa felicidade chegou o Hugo, só que ele é por empréstimo. Então, Augusto Melo, dê um jeito, pague essa multa e garanta que o Hugo seja o nosso goleiro em definitivo. O Corinthians não pode perder um jogador como o Hugo vem sendo. Bom, vamos lá. Além do Hugo, eu preciso falar também sobre Thales Magno, uma recente contratação aí da diretoria. Também mais um jogador que chega por empréstimo, mas eu já havia falado que o Thales Magno muito provavelmente poderia ser a solução dos problemas do Corinthians, que como nós vemos falando já há alguns episódios, essa questão da finalização, esse ajuste no ataque, né? Essa questão de empurrar a bola para dentro do gol, esse último detalhe do campo. E o Thales Magno, ele em 2 jogos, não jogou nenhum jogo ainda completo, se somado eu acho que dá uns 90 e poucos minutinhos, mas atuou nos 2 últimos jogos e não chegou a começar e terminar nenhum deles, mas fez 2 gols, né? 2 jogos aí diante do Bragantino, 2 gols do Thales Magno, um que garantiu a vitória e um que nos salvou de uma derrota, e uma tranquilidade absurda na frente do gol. Então eu acho que o Thales Magno se ajeitando nesse time, com o Garro participando das jogadas, com o Garro dando assistências, eu tenho certeza que o Thales Magno vai ser fundamental nesse time do Corinthians. E também falar sobre o Giovani. O Giovani, garoto da base, ele ainda não é um jogador pronto. Eu ainda acho que ele precisa amadurecer mais, ele precisa melhorar algumas coisas, mas vem evoluindo, ele vem numa crescente, né? O Giovani, que até por conta da lesão do Yuri Alberto acaba ganhando um certo espaço no time, eu acho que ele vem numa crescente muito interessante. É sempre muito legal ver os meninos da base aí ganhando esse destaque. E por fim, pra gente encerrar esse episódio de hoje, eu queria falar sobre Igor Coronado, tá? E eu queria dizer aqui, deixar bem claro para todo mundo que não é uma crítica ao Coronado, não é uma cornetada, é realmente apenas uma opinião. O Coronado ele chega de um futebol inferior ao futebol brasileiro, isso é óbvio. Ele chega do futebol árabe, e onde o calendário é mais tranquilo, onde o futebol é mais tranquilo, para um futebol que é muito pegado, é muito competitivo e tem um calendário que é absurdo. Então leva um tempo para se adaptar. E o Coronado ele já mostrou que ele pode render. Ele já fez gol em clássico, ele é um jogador que muitas vezes chama a partida, ele tem uma visão de jogo diferenciada.
O que eu não entendo é por que um jogador que recebe 2 milhões e tem futebol para mostrar, por que fica tanto no banco? Né? Também não estou cornetando o técnico. É uma opção do Ramon Dias, mas eu acho que o Coronado merece e precisa ter mais minutos até para ele se adaptar melhor, até para ele se acostumar com o futebol brasileiro, porque ele nunca jogou no futebol brasileiro. E quando ele sai da Arábia para vir para o Brasil, ele foi especulado em vários clubes, e ele optou em vir para o Corinthians. Eu acho que está na hora dele começar a ter mais esse espaço, começar a ter mais minutos de jogo. Até porque, como eu disse, ele pra mim é um jogador que pode agregar. Hoje era um jogo que ele poderia ter entrado, ele não jogou no final de semana, ele estava suspenso no final de semana e hoje simplesmente não entrou em campo, nem no começo do jogo e nem no decorrer. Então eu tô aqui abrindo, né, esse espaço para pedir também mais tempo de jogo pro Coronado. Não sei se é o ideal ele jogar os 90 minutos, ele começar jogando, ele entrar no segundo tempo. Mas pra mim ele tem que ser aquela peça que entra no segundo tempo, ou aquela peça que começa o jogo pra né, tentar ali construir alguma coisa já de imediato. Pra mim ele tem futebol pra mostrar, na verdade já mostrou que tem, um passe muito diferenciado, mas precisa aí começar aí a ter esse ambiente de jogo. Próximo jogo do Corinthians e Fluminense. Na verdade, Fluminense e Corinthians, porque o jogo é no Maraca, lá no Rio de Janeiro, no próximo sábado às 21 horas. E jogo esse que é jogo de 6 pontos. O Corinthians precisa vencer até para se distanciar do Fluminense, tentar sair da zona do rebaixamento e dar uma respirada, né? Porque é fundamental para o Corinthians escapar logo desse rebaixamento, escapar logo dessa zona tão incômoda, tentar se afastar desses times do pelotão de baixo, para conseguir brigar nas Copas. Eu acho sim que o Corinthians tem condições de ganhar pelo menos a Sul-Americana, não vou nem falar da Copa do Brasil, mas pelo menos a Sul-Americana. Eu acho que tem condições de dar mais um passinho pelo menos na Copa do Brasil, chegar a tentar beliscar uma semi, ou quem sabe tentar até beliscar uma final, porque a gente sabe que quanto mais se avança na Copa do Brasil, mais dinheiro entra pro clube, mas para isso o Corinthians precisa escapar da zona do rebaixamento. O Ramon Dias ele já deixou claro que a prioridade é o Brasileirão até para conseguir escapar. O Corinthians não pode cair em hipótese alguma, até por conta de impacto no financeiro. Mas é óbvio, não pode cair também pela sua grandeza. Então o foco é sim escapar do Brasileiro. Eu acredito que conseguindo escapar da Série B, conseguindo escapar ali do Z4, o Corinthians vai ter um 2025 muito melhor. Monta-se um time para isso, mas é preciso que esse ano faça o feijão com arroz, consiga aí sua permanência, e para isso precisa focar no Brasileiro, isso é indiscutível. O Ramon Dias também já deixou isso bem claro, mostra que nas Copas ele faz uma escalação que seria aí a reserva, para poupar os titulares, como poupou hoje o Garro para o Campeonato Brasileiro. Então, força total no sábado, para cima do Fluminense, tentar abrir aí ganhar esse jogo para abrir aí essa diferença para o Flu, para tentar dar uma respirada no Brasileirão. Bom, fiel, chegamos ao final de mais um Sportmão. Mais uma vez pedir para vocês nos seguirem lá nas redes sociais, dar essa força aí pra gente. Um abraço, é nóis e vai Corinthians!